Independente de onde acontecem eleições, a economia é sempre um fator preponderante. A Rússia não está nas melhores condições. No entanto, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia não deixaram o país em tão más condições assim como planejado pelas potências ocidentais. O objetivo era esvaziar o cofre público russo e criar um clima de insatisfação contra o presidente Vladimir Putin para que ele perdesse o apoio popular. Para a sorte dele, apareceram 2 aliados de última hora que reequilibraram a balança comercial. Embora a economia russa tenha se mostrado mais resistente do que o previsto às múltiplas sanções ocidentais, boa parte da população se preocupa com o aumento dos preços e, em geral, com a desestabilização causada pela campanha na Ucrânia. A guerra trouxe 2 variáveis de impacto à economia: os gastos militares com a invasão e reflexos causados pelos embargos impostos pelo Ocidente. E mais, a escassez de recursos humanos cresce com a morte ou partida para o fronte de milhares de homens jovens e da enorme quantidade de famílias que fugiu para o exterior por discordarem do conflito ou por medo de serem recrutados para o exército. Nos últimos meses, as autoridades russas andaram agitadas com as manifestações das mulheres dos militares, que exigem o retorno dos maridos, apesar do volume de dinheiro e benefícios sociais prometidos às famílias dos militares. Foram espalhados nos espaços públicos cartazes que apelam ao patriotismo dos russos para incentivá-los a votar. Usam um V, um dos símbolos das forças russas na Ucrânia, e o lema "Juntos somos mais fortes, votemos pela Rússia". Como de costume, as autoridades organizaram sorteios com prêmios e espetáculos para motivar os eleitores a irem às urnas, em um país onde a desconfiança na política, sobretudo entre os jovens, é muito alta, como explica o professor especialista em Rússia, Valdir Bezerra. A camada mais jovem já não tem uma visão tão positiva do governo assim. Muitas das pessoas que estão... Muitos dos jovens na Rússia hoje não conheceram outro presidente que não o Vladimir Putin, né? Ou tiveram ali contato com aquele período de 4 anos que o Medvedev esteve à frente do país, mas o Putin sempre foi uma figura muito importante na condução da política doméstica e externa. Então, essas pessoas que não tiveram a oportunidade de ver um outro líder à frente da Rússia, elas não têm uma visão tão positiva do Vladimir Putin. No entanto, o clima geral, eu posso dizer que é um clima de apatia política, como eu venho afirmando bastante quando eu faço as minhas avaliações da sociedade russa, justamente porque existe um contexto mais autoritário, existe um contexto mais restritivo com relação à opinião contrária, existem leis que acabam restringindo justamente a liberdade de opinião. Então, aqueles que quiseram fazer o protesto anti-Putin após a guerra, a maioria deles saiu da Rússia. Então, esse número varia entre 500 mil e 1,5 milhão, né? Alguns institutos dão números distintos, mas quem pôde fazer esse protesto mais contundente foram as pessoas que deixaram o país. Foi justamente a mão de obra qualificada que deixou o país e que provavelmente a gente pode dizer que, se o Putin permanecer no poder, eles não voltam. A Ucrânia e seus aliados ocidentais são apresentados como potenciais perturbadores. Em dezembro, Putin alertou para a interferência estrangeira na votação e prometeu uma resposta dura. O discurso de uma suposta intromissão de agentes estrangeiros ao processo de votação é uma cortina de fumaça para esconder a verdadeira causa de temor da classe média: a dúvida sobre o futuro econômico da Rússia a médio prazo. Imediatamente, a população, em especial a classe média, não tem sofrido grandes restrições. Embora Estados Unidos, Reino Unido e a União Europeia tenham aplicado severas sanções contra Moscou, 2 gigantes vizinhos da Rússia surgiram para repor os contratos rompidos com o Ocidente. E, para a sorte de ambas as partes, estes novos grandes parceiros comerciais precisavam, justamente, das commodities que Washington manobrou para sobrarem nos estoques de Putin. A economia russa ela ainda consegue se sustentar.
por um tempo. Muito embora as sanções que foram aplicadas em 2022 tivessem tido um impacto bastante forte, o principal conjunto de pacotes de sanção, o que poderia ser feito contra a Rússia, já foi feito. É difícil imaginar novas medidas draconianas, novas imposições, novos tipos de restrições que já não tenham sido impostos ao país desde março de 2022. A Rússia também vai continuar recebendo bastante recurso financeiro por conta de que ela está vendendo a sua energia não mais para a Europa, para a Europa e direcionou justamente para países como China e Índia. A guerra, que há 2 anos gerou tantos bloqueios às exportações russas, também inflaciona um dos produtos mais valiosos do país, o petróleo. Ataques ucranianos contra refinarias do inimigo fizeram com que o preço do combustível tivesse forte alta no mercado internacional na última quarta-feira. O cenário de queda nas reservas de óleo cru nos Estados Unidos ajudou ainda mais na valorização do preço do barril. Resultado, mais dinheiro entrando para a economia russa. Caso a ofensiva ucraniana contra a infraestrutura petrolífera russa continuar, o mercado vai incluir um prêmio nos preços que considera o risco de uma interrupção no fornecimento da energia vinda da Rússia. A informação consta em um relatório da agência de análise de risco, a Gain Capital. O historiador da USP, Ângelo Segrilo, que estudou também na Universidade de São Petersburgo, destaca que circunstâncias da globalização deram garantias ao presidente Vladimir Putin de que ele não ficaria órfão de contratos internacionais. De maneira geral, a Rússia conseguiu se adaptar bem às sanções, né? O que ajudou muito isso é o petróleo em alta, e eles substituíram um pouco o petróleo, o gás que ia para a Europa, indo para a China e Índia também, que a Índia tomou o lugar de muitos países da Europa, além de outros países. Então, isso possibilitou. E, além do mais, a retirada de companhias estrangeiras da Rússia fez com que muita coisa que antes era importada esteja sendo produzida na Rússia. Então, o Putin conseguiu mais ou menos equilibrar essa situação. É claro que no longo prazo isso vai trazer dificuldades, inclusive para o funcionamento eficiente da economia na Rússia. Mas no momento, e principalmente até as eleições, ele conseguiu segurar bem a situação. Os russos não estão sentindo como se estivessem sitiados por outros países. Vladimir Putin jamais admitiu, mas é muito provável que os possíveis desdobramentos da invasão à Ucrânia tenham sido meticulosamente calculados, a começar pelas reações de bloqueio do Ocidente. O presidente colocou nesta equação o fator BRICS, fazer parte de um bloco econômico em que participam outros emergentes e tendo 2 grandes países em ascensão, a Índia e a China, criou uma alternativa segura. E o professor Bezerra concorda com esta tese. Ele enfrenta um cenário internacional instável, porque a gente não sabe quando vai ser o final do conflito na Ucrânia, e a gente vai ter uma questão importante de começo, que é essa reunião dos BRICS, que nesse ano vai acontecer na Rússia, que pode ampliar esse grupo. Esse grupo é importante para a Rússia justamente por quê? Justamente para evitar para evitar o aprofundamento desse isolamento que ele já veio sofrendo. Então, se os BRICS se expandirem, pode ser que ele tenha alguma outra opção diplomática para lidar nos próximos anos. Apesar de ter sido a China quem incentivou a ampliação dos BRICS, a nova configuração do bloco será uma oportunidade para Moscou conquistar novos parceiros comerciais em um momento de isolamento ocidental. Resumidamente, não será por causa das sanções do Ocidente que a guerra na Ucrânia vai terminar. Não, pelo menos por enquanto.